Boa noite. Iniciamos a nossa web da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Pois bem, dando sequência às nossas webs anteriores, falamos, né, não de forma separada, já de forma concomitante, de forma junta, né, de instalação e operação. Vamos falando das reoperações, como que faz a instalação, vácuo e todos os procedimentos, né, necessários aí para os equipamentos. E hoje a gente tem que falar de manutenção, porque a operação e instalação foi ficando junto e a manutenção ficou separada. Então, no cronograma hoje falaremos sobre manutenção e um item aí que pode ser que tenha alguns interessados, que é o PMOC, né? Não sei quantos tem interessados aí, mas geralmente nas web aulas esse assunto de PMOC é sempre bastante perguntado. Então, hoje vou trazer uns PMOCs aqui que a gente usa, né? Eu redigi, outros são dos contratos já existentes, e a gente vai trabalhar com elas hoje, dando sequência na nossa escalada do conhecimento das habilidades necessárias. Então vamos lá. Falando sobre manutenção, né? Vocês já viram aí corretiva, preventiva e preditiva, né? Que é basicamente a divisão mais comum que a gente tem. Então, de acordo com Lafraia, manutenção pode ser definida como um conjunto de ações destinadas a manter ou recolocar um item no estado em que o mesmo possa desempenhar a sua função requerida. Além disso, as atividades de manutenção são divididas em três tipos distintos: corretiva, preventiva, né, baseada no tempo ou sistemática, e preventiva, baseada na condição ou preditiva. Então, o que que muda, né? É corretiva, geralmente você tem a máquina parada, né? O mais comum, o básico que a gente tem, chegou lá, não está cumprindo a função, geralmente chega no split, como nós estamos falando de climatização, e chega no split e ele não está, o cara fala, não está gelando não, geralmente não está gelando, né? Todo mundo fala, não está gelando, não está gelando, o ventilador está ligado, está soprando e não está gelando. Então você já tem a máquina ali, né, que não está fazendo a sua função. Vai estar com o compressor já não funcionando legal, vai estar com vazamento, né? O Wellington aqui podia estar aqui hoje para contar do caos dele lá, que precisava de manutenção, mas é basicamente isso. Então ele vai até a falha. A preventiva é você ir cuidando dele, né, de modo temático, baseado no tempo, para que ele não falhe. É lógico que no ar-condicionado é muito difícil, ainda mais os que têm placa eletrônica, todos os ativos, né, todos os equipamentos eletrônicos, é muito difícil prever uma falha. Um exemplo é uma lâmpada. A lâmpada você não sabe quando que ela vai falhar. Ela está funcionando, ela não vai ficando mais fraca até não ligar. É simplesmente, a gente fala queima, né? Ela simplesmente não emite mais a energia luminosa que ela tinha e assim vai. Televisão também em casa, às vezes tem umas que fica dando parece fantasma, né? Perde umas fileiras de LED lá, mas no geral tá funcionando do nada, vai embora. E outros equipamentos, e assim vai. Então, o ar-condicionado em si, a parte mecânica, a parte elétrica, tem ainda como você for ver os sinais, e a eletrônica não. Então, a preventiva, lembrando também que na parte eletrônica do equipamento, que são as placas, a gente não dá manutenção, né? Não tem manutenção preventiva no caso. Porque equipamento eletrônico você não fica abrindo para limpar, nem nada disso, que muitas vezes acaba danificando pela sensibilidade. Mas a preventiva é justamente para garantir que ele esteja funcionando. Então, vou fazer minha preventiva, vou lá fazer a limpeza, né, da minha serpentina, da evaporadora, da condensadora. Vou na minha preventiva, né, fazer outras, conferir, ou fazer uma inspeção visual e assim vai. E tem a preditiva. A preditiva, né, ela vai de acordo com várias inspeções. Então, você pode fazer uma inspeção visual, você pode fazer uma inspeção com o instrumento. Então, você fica conferindo várias vezes, né, para pegar se ele está falhando ou não. Um exemplo, uma preditiva. Vai lá no seu compressor, vamos usar um trifásico. Vai lá no seu compressor trifásico e confere a corrente em cada uma das fases. Vamos dizer que você tem um circuito só para o ar, que é o comum, e cada fase vai direto para o seu compressor. Motoventilador também trifásico. Então, você confere a corrente. Se está desbalanceado, já pode ser um sinal que você tem uma resistência ali do seu compressor começando a dar um problema. Ou o melhor teste é megar, né? Que o pessoal fala, usar o megômetro e conferir as resistências, né, desse compressor. E assim vai. Então,
Basicamente é isso que a gente, como é comum saber, preventiva e corretiva. A preditiva ela tem um apelo mais industrial, né? Ou quando você tem um ativo que você tem que cuidar muito dele, vamos dizer que você é um residente num local, aí você consegue implementar técnicas de preditivo. Então depende muito do nível, né? Se você é um residente e cuida do sistema de climatização, você consegue fazer as três. Se você é uma pessoa que vende o serviço, né? Vende o serviço de manutenção e limpeza, uma hora você vai ser chamado para preventivo, outra hora você vai ser chamado para corretivo. A preditiva é mais difícil porque você não faz o acompanhamento, né? Então, esses três tipos podem ser subdivididos em 5 estratégias, podendo ou não ser associadas em conjunto, as quais são empregadas a seguir. Então, na manutenção corretiva, né? Aqui ele traz a corretiva não planejada. O que é a não planejada? A máquina parou e você já tem que ir lá botar para rodar. Então, você não planejou, né? A manutenção, ela simplesmente falhou. Falhar é parar, né? Então, simplesmente parou. Então, as ações de manutenção são realizadas, né? Após a falha do equipamento de maneira reativa. É o método de maior custo, pois envolve atividades emergenciais e o tempo de reparo do equipamento, que na maioria dos casos é elevado em comparação aos outros tipos de manutenção. Até quem vende serviço aí, se por exemplo o cara está no supermercado lá, liga para você, vamos dizer, 7 horas da manhã, que a ilha dele parou de funcionar e ele precisa voltar rápido. Esse tipo de serviço é comum na praça cobrar mais caro, né? Porque o cara está na urgência e tudo mais, e aí realmente o custo se eleva. Às vezes ele não tem a peça, tem que comprar no mais próximo. Ah, não consegui ir na do frio nem na Frigelar comprar. Vou ter que comprar bem aqui na Refricentro. Estou usando exemplos de lojas aí. A Refricentro normalmente é mais caro do que essas grandes distribuidoras. E aí, por isso, tem um custo maior, né? Você precisa resolver rápido. Então, ele está funcionando, né? Está desempenhando ali. Depois do intervalo, ele falha. E aí tem esse tempo parado, né? É o tempo em falha e depois ele volta a operar quando você traz ele as condições, né, requeridas para o seu funcionamento. Então, essa não planejada. Então, de acordo com Kardec, as ações de manutenção são realizadas, né, baseadas em substituições de peças ou dispositivos em intervalos fixos, previamente estabelecidos no plano de manutenção, independente do estado em que as peças ou dispositivos estejam. Então, essa aqui é a manutenção preventiva, né? Ele não trouxe aqui no texto, mas é preventivo. Então, ó, as ações de manutenção são realizadas baseadas em substituições de peças ou dispositivos em intervalos fixos previamente estabelecidos no plano de manutenção, independentemente do estado em que as peças, né, essas peças ou dispositivos estejam. É uma estratégia muito utilizada na manutenção, principalmente para equipamentos que a evolução das falhas não pode ser monitorada. Um exemplo, rolamento, por exemplo. Eu depois vou linkar aqui com a climatização. Rolamento. Geralmente o rolamento é feito para funcionar X horas, né? Vamos dizer, 5.000 horas. Se tiver um contador, um orímetro ali, chegou em 5.000, você simplesmente vai lá e troca. Você não olha se ele está bom, se ele está ruim, não. Preventivo é trocar, eu vou lá simplesmente e faço a substituição. Dá um exemplo também que a gente faz preventivo, geralmente você vai trocar o compressor, você já troca o filtro também, pelo custo ser baixo e ter a possibilidade de ele dar trabalho depois. Então, travou o compressor, vou fazer a troca, eu simplesmente vou lá e já troco o filtro junto. Ah, mas eu posso ver se ele está bom ou não, fazer teste, beleza. Mas de modo preventivo, né? E depende de como é a estratégia utilizada, que ele diz, mas de modo preventivo já troca junto, para evitar maiores transtornos. Então aqui é a manutenção preventiva, né? O mais comum na nossa área é fazer a limpeza do equipamento, né? Então, no simples, vamos dizer, eu rodo o meu PMOC, né? O meu PMOC. Então, a preventiva está estabelecida lá de 6 em 6 meses para fazer a limpeza das serpentinas. Então, quando der o intervalo, eu não vou lá olhar, essa serpentina ainda está boa, não vou fazer. Não, você simplesmente faz. Então, está estabelecido no plano, previamente, né, intervalos fixos. Então, de 6 em 6 você vai lá e lava, vai lá e lava, vai lá e lava, e assim segue a vida. E temos a manutenção preditiva, né?
que é realizado o monitoramento dos equipamentos ou componentes ao longo de toda a sua vida útil, de modo, né, que os intervalos de trocas ou substituições são baseados exclusivamente na condição do elemento e não no tempo de vida do mesmo. Então, você vai verificando. Um exemplo, vou usar o compressor. Hoje em dia, na nossa área, é mais comum a gente ter termografia. Não sei se algum de vocês já trabalhou com um visor termográfico aí. Pode até não ser na refrigeração, em outra área. Geralmente na elétrica é muito comum também. Ou quem trabalha com correção de vazamento, de telhado, essas áreas. Alguém aqui já viu um visor termográfico, uma câmera termográfica? Estão me ouvindo aí, Cristiano? Boa noite, professor. Já vi sim. Bom, Roberto, já viu, né? Então, o Roberto aí já viu, não sei se os demais já viram, mas facilita muito. Então, são duas coisas que estão vindo muito forte na área de manutenção para a gente, que é a termografia, o Roberto já viu a câmera, e análise de vibrações. Então, o compressor também dá para ser feito a análise dele por vibrações. Você deixa lá os sensores e vai analisando os gráficos. Então, um nível de vibração a mais, um nível de vibração diferente, ele consegue ver se o rotor está ruim, se o cálcio não está legal para absorver. Então, tudo isso afeta. E a preditiva seria mais nesse ponto. Então, eu vou deixar o meu sensor de vibração no meu compressor para verificar. Às vezes, ele já me dá um sinal que eu tenho que parar a máquina ali rapidamente e fazer uma intervenção. Ah, tem que parar rapidamente aqui e trocar o cálcio. Tem que parar rapidamente e trocar como fala? Trocar. Que ele é hermético fica difícil, né? Já teria que vir para um parafuso. Mas trocar a fixação, os parafusos de fixação, vamos usar um exemplo. Ou um rolamento em si. Eu nem lembro se dá para. Tem algum que a gente chega a trocar. Vamos supor que tenha um rolamento. Então, em vez de eu esperar 5.000 horas, eu vou acompanhando a vida útil dele. Deu 5.000 horas, ele não apresentou ainda na análise que a gente faz nesse gráfico, não tem fundamentação, né, ou indício de que ele vai falhar, ele ainda continua confiável, você continua com ele. Então, na preventiva, você já teria trocado, na preditiva, você não troca. Então, você vai acompanhando, acompanhando, acompanhando. E o bom da preditiva é o seguinte: que se ele for falhar antes de 5.000 horas, que você só trocaria na preventiva com 5.000, vamos dizer, com 3.800 ele vai falhar. Você já vai pegando os sinais dele na preditiva e troca antes dele falhar. Então, essa é uma das vantagens da preditiva. O Kardec afirma ainda que, apesar de necessitar de um nível tecnológico de monitoramento superior ao dos outros dois tipos, essa técnica é que apresenta melhor relação custo-benefício, resultando, né, em menores custos de manutenção. Então, pensando no consumo de sobressalente, né, na utilização de peças a mais, né? Então, a preditiva é isso, ela consegue pegar o melhor, né? Vamos falar até o fim da vida útil dele mesmo. Só que isso tem um custo, né? Você precisa de equipamento. E aí que entra a conta, né? Será que vale a pena investir em deixar uma câmera termográfica ali verificando o funcionamento dele nas primeiras 3 horas? Vale a pena deixar sensor para analisar a vibração? E aí entra o custo. Ah, num compressor igual numa máquina de 12.000, um compressor que está custando 1.000 e pouco? Não, num compressor gigantesco de um processo que se eu parar, né, aí eu perco X mil de ativo, né, de insumo, por exemplo, e tomo um prejuízo de milhares de reais. Pô, aí talvez valha a pena. Então é muito disso, né, vai em relação, você vai fazer essa medição, ver o custo, né, e realmente é efetivo para você, e aí sim faz o investimento. Então, a preditiva não é tão comum, a gente não ouve tanto falar por isso. Ela é mais aplicada em grandes indústrias, porque, como o custo, né, da tecnologia é mais caro, você necessariamente, né, precisa justificar ele cuidando de um ativo que seja mais caro. Temos a manutenção corretiva planejada. Isso até fica difícil, né? Como que corretiva é planejada? Porque se está estragado, eu tenho que arrumar, né? Então, aqui, a manutenção corretiva planejada
é uma evolução da manutenção corretiva clássica. Neste caso, a execução da manutenção nos equipamentos é realizada a partir de uma situação de alarme evidenciando pela manutenção preditiva. Diferentemente da corretiva não planejada, as ações da manutenção passam por um planejamento e parada programada do equipamento, reduzindo os custos de manutenção. Então, aqui a figura exemplifica, né, a associação das duas técnicas para a realização da manutenção do equipamento. Então, vê o monitoramento da condição, né, inspeção, que é a preditiva, ele viu que vai precisar corrigir, ele faz uma corretiva planejada. Exemplo no dia a dia, você está ali com uma máquina maior, está com um relé ruim, né? Estou com o meu relé de temporizador ruim. O que você faz? Geralmente é o recurso técnico que tem o nome de jump, né? Vou fazer um jump ali. Isso aí é muito comum. Vou perguntar para o Roberto aí se isso é comum ou não, Roberto. Que é gambiarra, né? Gambiarra, exatamente. O que você faz? Você mantém o equipamento funcionando, você perde um pouco, né, da condição dele, que você não vai conferir ali no caso, né? Ou não vai ter o retardo, você vai ter compressor partindo no mesmo momento, só que ele funciona para não parar. E aí, nesse meio tempo, você vai lá, compra, vê o que você vai precisar também, já que você vai deixar o equipamento indisponível, né? E você planeja essa corretiva. Ah, o sol tá muito quente, igual o Wilton falou, né? Então, eu vou planejar, eu não vou fazer agora 3 horas, não. Dá para rodar amanhã, às 7 da manhã, eu venho aqui e corrijo isso. Então, você fez a corretiva de modo planejado. Essa é a diferença da outra, que a outra você tem que chegar e fazer, pouco importa, aconteceu, arruma. Então, essa é a diferenciação para corretiva planejada. Ficou claro esses primeiros conceitos aqui, corretiva, preventiva e preditiva? Consegui passar bem para vocês? Para mim, tá tudo certo. Então, vamos lá. O Wilton deu feedback aí, os outros ficaram quietos, né? Então, eu vou confiar no Wilton aí. Lembrando que se precisar é só falar, tá, pessoal? Continuando aqui, né? Então, de acordo com Kardec, a engenharia de manutenção é uma estratégia utilizada por grandes empresas, cujo objetivo, né, é o estabelecimento de rotinas, processos e implantação de melhorias nos equipamentos de modo que estes não apresentem falhas não previstas. Então, aqui é a estabilização da rotina, implantação de melhorias para ir crescendo cada vez mais resultados, né? Alcançá-los e aumentando a disponibilidade, né? Geralmente os nossos equipamentos são a relação de disponibilidade com o custo, né? Custo de manutenção. Então, na engenharia de manutenção entra tudo, né? Quem faz manutenção preventiva, faz corretiva, entra nessa área de engenharia de manutenção. Na indústria, ainda vai ser um dos principais, né? Você vai trabalhar junto com o PCM, se for operador, se for um técnico, e é o que mais é ouvido, né? Apesar de, se for operador, vai dar briga com o cara da manutenção, e se for da manutenção, vai ter briga com o operador. Mas, que isso é normal na indústria, mas de qualquer forma são os dois principais, né? Então faz parte do esquema da engenharia de manutenção, vocês vão fazer parte do PCM, PPCM, se for no ramo industrial, né? E aqui um comparativo, né, do custo de manutenção. Se for uma manutenção corretiva não planejada, ele traz um de 2 a 6. Se for uma preventiva sistemática, né, aquela que é por tempo estabelecido, né, tempo fixo, você tem um custo de 1,5. E se for uma preditiva mais corretiva planejada, você tem um custo de 1. Então, a preditiva é a mais barata. Se você tirar o custo, vamos dizer que você já tem o equipamento para fazer a preditiva. Aí, meu amigo, não tem como. Nem a preventiva fica mais barata. Hoje, se você não tem os aparatos tecnológicos para fazer a manutenção preditiva, aí a preventiva é muito melhor do que a corretiva. Um dado lá na empresa, para R$ 1 gasto em preventiva, né? Se eu for gastar em corretiva, custa 6. É 1 para 6, preventiva para corretiva. Então a gente investe, né? Consegue investir R$ 6 para ter o mesmo retorno, né? R$ 1 de preventiva dá o mesmo retorno que 6 em corretiva. Então é muito mais fácil investir em preventiva do que corretiva, que dá melhores frutos. E aí depende, né, do nível de equipamento que você tem. Tem a tecnologia necessária, aí a preditiva é melhor, que você maximiza
a vida útil dos seus equipamentos. Lembrando também sobre vida útil. Não sei se alguns de vocês trabalham com confecção de laudo, vistoria, né, tudo mais, mas vida útil de equipamento também, geralmente para quem faz manutenção, né, em vez de você ficar apanhando muito ali com a máquina, muitas vezes já tem uma máquina ali de 15, 16 anos e aí entra um dado que eu não trouxe aqui, mas é distribuição de Weibull, né? É o famoso curva da banheira. Quem tiver no computador puder digitar na aba do lado aí para verificar, que traz o seguinte, que a vida útil do equipamento, né? Com o passar dela vai tendo a tendência de um aumento no número de corretivas. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento, um split que ele vai durar 8 anos. A vida útil que o fabricante especifica são 8 anos de funcionamento, ou 10, né? Que, salvo engano, a LG dá 10 anos de garantia nos compressores, né? Então, 10 anos é a vida útil especificada pelo seu, como fala? Pelo fabricante. É lógico que lembrando que o cobre, né, tem uma vida útil diferente, depende muito se lavou com um produto que danifica ele ou não, e são N fatores. Nós vamos estabelecer 10 anos de vida útil para um split. Se eu tenho um split com 12, com 13, com 14, por mais que você sempre faça a corretiva, cuide dele da melhor forma, a tendência que ele tenha muitas corretivas é normal. Então a tendência é que sempre se eleve. Quanto mais velho ele vai ficando, mais corretivo você vai tendo. Similar no nosso dia a dia, o que é comum falar é com o carro, né? Quando o carro vai ficando mais velho, ele vai dando mais corretiva e a tendência é que não pare mais, né? Então, no ar-condicionado é de forma similar. Para todos os casos, não. Eu já conheci máquina da minha idade que funciona bem. E estava muito melhor do que máquina que tem menos da metade da idade e já estava toda acabada. Então o nível de manutenção afeta, mas esses equipamentos, um split, por exemplo, passou de 10 anos, ele começa a dar muita corretiva, o ideal é pedir a substituição. Professor, Então, sim, o Edson, cheguei atrasado, mas o senhor falou questão de idade, mas o senhor não falou a idade do senhor. quanto eu tenho? 28. O senhor falou a comparação de idade aí, Uhum. né? O senhor não falou a 28 idade. eu tenho, Wellington. Ah, tá, não, de boa. Eu tenho 53, então tem quase o dobro. Eu saí da faculdade, já entrei na área de climatização, né, em refrigeração, e estamos aí até hoje. E o estudo de casa vai mal, viu, professor? Não deu certo, não? O Wilton Levou? acho que acabou de lascar com a minha condensadora, porque eles afogaram ela lá, Uhum. ela de lado. Se tiver óleo, o óleo foi embora, o óleo do compressor. Afogou ela de lado? Mas tava o sistema fechado, né? Quando você afogou ela. É, tava o Wilton. Não, tava o Wilton, mas Ela os tava com a três lá, né? cabeça quente, professor. Aí tinha que banhar ela um pouquinho lá para desfiar a cabeça. Quem tava com a cabeça quente, o compressor ou o Wellington? A serpentina junto com o compressor. Ah, eu não sei quem que você mergulhou lá, fiquei confuso agora. Mas, mas se o sistema estiver fechado, Wellington, o risco é quando você vai transportar e o sistema tá aberto, entendeu? Ok. Quando você transporta as duas separadas, né? Aí tem hora que o cara ainda não se atenta a fechar as válvulas, aí você tem esse risco. Ou o compressor. Já teve caso de cara novato lá na empresa colocar o compressor para ir para o atendimento deitado. Chegou lá e E, teve que. É, e a máquina lá ela tá com 2014 a fabricação dela. Então ela tá com. Vai interar certamente 9 anos, né? já tá. Você já pode ir pensando aí, se possível, né? E ela é Dar feita uma de alumínio, atualizada né? nela. Dar uma atualizada nela. Não seria uma má ideia, não. Atualizar ela por uma outra, né? Que eu digo. Mas isso aí vai de acordo com como tá o volume de caixa aí, né? Mas, é, O caixa vai baixo. então isso aí afeta também na decisão. Mas de toda e qualquer forma, né? Então, 10 anos é uma idade muito boa para um split funcionar. Vocês vão encontrar com mais. E vão encontrar outros com menos que já estão mortos, já, né? Já morreram. Então, assim vai. Equipamentos maiores, 15 anos fica bom. Uma central de 10 a 15 ali, né? Fala um self-contained, um splitão. Sistemas de água
já duram mais, né? Estamos falando de Schiller acho que de 15 a 20 anos ele ainda dura legal. É lógico que depende muito o Schiller, vai depender do tratamento da água, né? Se a água vem igual água de torneira, ela vem com sais, né, que pode atacar e fazer ter o processo de corrosão com as paredes dos tubos, que são metálicos. E aí, infelizmente, se você perde toda a tubulação, né, você vai tendo um problema lá dentro das paredes do Schiller também, que o pessoal chama que tem que cavitar, né, que é fazer a limpeza dele e tirar todas as impurezas, calcificação que gera dentro das tubulações. Então, afeta isso também. Mas 15 anos é uma boa idade, né? 15 a 20 anos aí, dura legal. Então, lembre-se sempre da vida útil, né? Para tomar decisões também. Que se ficar sofrendo muito com manutenção, você só vai ter dor de cabeça, você vai ter uma garantia, né? Tem que ficar dando garantia, tem que voltar, tem que voltar. Então, às vezes, você falar pro seu cliente, ó, sua máquina está com 9, 10 anos, né? É bom você fazer a troca já. E dependendo do cliente, ele já faz essa atualização de modo tranquilo, que até diminui sua dor de cabeça, né? Em vez de você ficar vendendo uma corretiva e atendendo 4, 5 vezes lá, o equipamento nunca mais fica bom, você vai lá e atende só uma instalação, né? Lembrando que 4, 5 vezes de corretiva garantia, você não está ganhando nada, só está perdendo, né? Aí você vai lá e faz a instalação e traz mais satisfação para ele e para você também. Certo? Certo, professor. Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, os planos de manutenção podem ser definidos como todas as ações que devem ser realizadas em um equipamento, de modo a garantir que o mesmo continue desempenhando sua função. As principais técnicas e rotinas a serem realizadas na estruturação de planos de manutenção preventiva estão apresentadas a seguir. Então, a inspeção de ronda, né, é o acompanhamento e a observação, ou seja, o equipamento em operação deve ser monitorado em seu funcionamento. E a gente ir lá e conferir, né? Se tá legal, se não tá. Geralmente por ruído. Eu lembro que foi o Lucas que falou quando ele vai recolher o gás pelo barulho, ele já sabe, né? Então, se você dá manutenção muito tempo no equipamento, um ruído é um bom sinal para você ver se tá legal ou não. Que aí, geralmente, quando não tá legal, funcionando a vazio, né? Ele tem um barulho mais estridente, ou ele tá com problema lá de ter quebrado alguma pá, alguma peça dentro do rotor também, e ele vai ter um barulho diferente, assim vai. Então, o ruído, né, nessa inspeção de rotina é bom também. Então, após acurar dos equipamentos em operação, visa-se identificar a causa básica e bloquear o problema na origem, enquanto o defeito ainda é simples e pequeno, justamente para evitar maiores custos. Exemplo, andei lá e vi que está congelando, né, a minha linha. Você já vai lá e corrige, porque dependendo das proteções que seu equipamento tem, né? Se for mais antigo, ele vai funcionar até perder o compressor. Então, às vezes, você pega isso antes e você só faz uma correção, né? Ali corrige o vazamento, faz o balanceamento da máquina e ela vai operar por mais tempo. Então, são sinais aí que a gente vai acompanhando. É uma das técnicas aplicadas no monitoramento de condições e é conhecida como inspeção quatro sentidos, né? Por utilizar os quatro sentidos humanos para captação de informação. Então, tato, olfato, audição e visão. Então, seria tato, né? Utilização de termômetros, termovisores e outras técnicas para verificação de temperatura. Então, tem gente, isso antigamente na empresa tinha o cara ia, colocava a mão na tubulação, se ele sentia que estava quente, tal, não, tá bom, não tá. Então, o cara, é lógico que tem uma noção, né? Mas dependendo do nível, se tiver 38 graus, ou se tiver 48, o cara não consegue diferenciar na mão. Quer dizer, eu não sei a habilidade de cada um, né? Mas o normal é não conseguir. Então, é sempre bom a gente usar, né? Se tem à disposição, usar os instrumentos de medição. Para audição também, né? Utilização de estetoscópio é uma prática muito utilizada na detecção de vibrações de elementos rotativos. Hoje em dia tem outros dispositivos, né? Tá ficando mais difundido para pegar essas vibrações justamente para antecipar, né? Uma preditiva aí para antecipar algum problema futuro. Tem a visão também, né? O uso de lupas ou microscópios para amplificar esse sentido. Nossa área não entra isso, né? É tudo mais simples de fazer a visualização.
tirando quando você tem o óleo, né, lubrificante já contaminado. Aí pode ser que seja um pouco mais difícil. Mas nos demais, né, se tem alguns sistemas você até manda o óleo para análise laboratorial, aí sim usaria, né, um microscópio, por exemplo. E o olfato, né? Não é usual o uso do sentido para amplificar o olfato, porém é um sentido muito importante na identificação, então, de utilização de lubrificantes em locais errados, detecção de vazamento de produtos com odores característicos. Na nossa área, geralmente, eu já vi gente cheirando quando vai fazer a troca do compressor, né? Dá uma cheirada no óleo ali para ver se o óleo estava bom ou não. Mas é muito mais fácil ver, né? Ele vai ter as marcas ali, se carbonizou algo lá dentro. E eu creio que o olfato em si já é mais difícil a gente utilizar, né? Só se for para descobrir que a máquina está pegando fogo. Acho que é o único condutor tá sendo carbonizado. Se não for diferente disso, não é muito comum, não. Aqui colocou os instrumentos, né? Estetoscópio para vibração, aqui ó, verificação das condições de operação no intervalo. É um manômetro, tá em bar, né? Não tá tão bom para eu ver aqui. Microscópio e temperatura com infravermelho. E aqui ele traz exemplos, né? Um exemplo aqui, na verdade, uma citação importante que eu estava vendo lá, que é: as recomendações dos fabricantes dos equipamentos devem ser sempre levadas em consideração durante a elaboração do plano de manutenção. Porque o cara que fabricou, ele já testou, né? Então, quando alguém lança um produto, ele já está validado. Então, ele vai anotando quais são os principais defeitos e tudo mais para ter o cuidado. Então, quando você vai elaborar o seu plano de manutenção, é muito importante fazer a leitura do manual do fabricante. No entanto, é importante que essas recomendações sejam analisadas de maneira criteriosa, pois nem sempre os equipamentos idênticos estarão desempenhando a mesma função. E aqui ele traz o exemplo, né? Que, por exemplo, tem a bomba 1, a bomba 2, a 1 é a principal e a 2 é a reserva. Então, o nível de manutenção que você tem que aplicar na bomba 1 é muito maior e diferente da bomba 2. Tem coisas que são básicas, sim, que vão ser iguais às duas, sim, mas outras tantas não. Então, por isso, leva em consideração o fabricante, com certeza, mas analisa o que ele descreveu no manual dele e traz para a sua realidade. Se empata, né? Se fica bom ou se não. Se não for suficiente a recomendação do fabricante, aí você toma uma ação, né? E de ação e decisão de colocar um checklist a mais, de colocar uma tarefa a mais, de definir a periodicidade dela para acompanhar. Então, a função de equipamento, de acordo com Lafraia, é toda e qualquer atividade que o equipamento ou item desempenha sobre o ponto de vista operacional. E aqui, né, mostra bombas idênticas, né? Mas a bomba principal, né, poderá possuir estratégias de manutenção diferentes da bomba reserva. E, no entanto, né, os manuais dos fabricantes não consideram esses detalhes operacionais. Eles vão falar que tem que fazer a mesma manutenção, mas ali você tem a diferenciação. E aqui o PCM, né? Não sei se vocês daqui trabalham na indústria ou em algumas outras empresas, né, que tenham o PCM, que é o Planejamento e Controle de Manutenção. Então, um departamento específico para manutenção, né? Então, setor geralmente de apoio e tem como atribuição tarefa de seguintes: que é gerenciamento dos planos de manutenção, coordenação e tratamento das inspeções, coordenação de materiais, programação de serviço, programação de paradas, né? E controle de índices de manutenção. São os KPIs e os SLA. Então, o PCM também, né, é responsável pelo planejamento das atividades de parada programada dos equipamentos para a realização de ações de manutenção que não podem ser realizadas com equipamento em operação. Então, isso é mais comum, né? A gente vê na indústria, mas o PCM também, hoje em dia, em empresas de serviço, a gente começa a ter, né? Então, às vezes eles podem não chamar, o pessoal da manutenção, não sei o quê, mas se tem esse setor, né, com planejamento, com programação, com atividade específica, né, com um plano de manutenção, coordena as peças, né, quero comprar tal, almoxarife. Então, tudo isso aí é um PCM, né? Então, querendo ou não sabendo que é a definição, a empresa já vai ter, né, mesmo que engatinhando, um PCM. Então, essas atividades necessitam da programação de recursos no período de tempo correspondente à parada, né, para quem programa.
Outra coisa importante na manutenção é a ordem de serviço. Isso aí, creio que quase todo mundo trabalha com elas, né? Todo mundo aqui já viu uma ordem de serviço, né? Já trabalhou com uma. Sim, professor. O Wilton já, o Roberto, eu tenho certeza que ele trabalha com ordem de serviço. Ele já contou o que ele faz, né? É chato, mas é necessário. Serviço não faz de jeito nenhum. Não falha, né? A ordem de serviço é justamente para comutar todas essas informações necessárias. Às vezes tem coisa até a mais, concordo contigo, Wilton, mas ela peca por ter a mais do que por ter a menos, entendeu? Geralmente, esse é a ideia de ter essa ordem de serviço para facilitar o trabalho. É lógico que depois que o cara fica safo, né? Muito tempo, a bagagem muito grande, às vezes a ordem de serviço pode fazer ele gastar um pouquinho mais de tempo. Mas é um padrão, né? Que é seguido justamente para facilitar a comunicação e facilitar o atendimento para quem for fazer, desde que ela esteja bem preenchida, né? Então, a ordem de manutenção, né? Que é a OS, que é a ordem de serviço, é uma instrução escrita enviada por meio eletrônico ou impressa que determina de forma clara uma atividade a ser executada pela manutenção. Então, se ela não for clara, ela não está cumprindo o objetivo dela. Então, ela tem que ser clara, objetiva e tem que comunicar com quem vai fazer, né? Então, se a pessoa que vai fazer pega uma ordem de serviço que ela não entende, então a ordem de serviço não está cumprindo o papel, né? É importante que ela consiga comunicar. Então, a ordem de manutenção, a ordem de serviço, consiste na autorização da execução do trabalho de manutenção, organizando e registrando de forma detalhada. Ela possui um ciclo de vida e pode ser geradas automaticamente ou a partir de solicitações de serviço. Então, as geradas de forma automática, né? Por meio de plano de manutenção preventiva cadastrado em software de gerenciamento e controle da manutenção. Alguns de vocês aí trabalham com essas OS em software de manutenção? Quem aí usa, não tem um aplicativo, não? Um aplicativo de celular para receber essas ordens de serviço, trabalhar Professor. com esse digital? Sim, Roberto. Lá no serviço nosso, lá, a ordem de serviço nosso é toda digitalizada. A STOI que é emitida, o termo de ocorrência de inspeção, quando há uma irregularidade, quando está normal, tudo é através dessa STOI digital, é tudo impresso na hora, aquelas impressoras térmicas. Show de bola, então. E você trabalha já com digital, né? Quem não trabalha com digital, talvez vai trabalhar com papel. Hoje em dia está diminuindo, mas ainda tem, né? Você recebe lá a sua folha com as informações da OS e depois você vai lá e descreve o que você fez no serviço. Talvez tenha um checklist, um campo para medição, né? Coloca lá pressão de baixa, pressão de alta, corrente, tensão. Pode ser no papel também, que aqui ele vai ser gerado pelo PCM, né? Após o tratamento e avaliação das solicitações de serviços realizadas pela operação outra áreas, ou pode ser ou gerada pelo executante ou inspetor, né? Após inspeção de campo ou necessidade de serviço emergencial, que é um exemplo que o cara vai lá fazer a limpeza e vê que está tendo um vazamento de fluido. Então ele mesmo já faz a abertura da outra OS, né? Os custos de manutenção, o que que a gente tem que levar em consideração? Despesas com pessoal, para quem tem colaborador, geralmente vai ter pelo menos um, né? Tem um ajudante, isso aí entra na despesa também. Os materiais que você gasta, né? E contratação de serviço externo, né? Então, eu fui lá fazer uma corretiva e tem que rebobinar o motor. Levei lá na pessoa que é muito famosa, Soar, né? Lá na Vila Nova. Então, levei lá na Soar. Então, serviço externo também você tem que considerar, né, nos seus custos. Tem outro conceito relacionado ao custo do equipamento, né? É o custo de manutenção por valor de reposição, que é calculado pela razão entre o custo total do equipamento, né? Custo total de manutenção do equipamento e o valor de compra. Exemplo, do Wellington mesmo. Vamos dizer que ainda vendesse condensadora, né, Wellington? No seu caso, vamos dizer que sua máquina vale R$ 1.900. Teve um problema na condensadora, ele vai trocar a serpentina. No caso, não vende a condensadora, só a serpentina. Ele vai lá comprar a serpentina, vale 1.300. Você compraria, Wellington, a serpentina por 1.300 se sua máquina vale 1.900 nova? Não, senhor. Não sei. Então, exatamente. Geralmente o pessoal usa o índice de 50%. E pode ser até uma base para vocês usarem no cliente que
que, no caso, aceite, né? Chega lá para ele e fala, uma máquina nova de 12 mil está custando R$ 1.500. O compressor que você vai trocar custa 1.000. Então, acima de 50% acaba sendo melhor, né? Ele ir lá e comprar uma nova ao invés de reparar. Então, tem essa média aí de 50, acima de 50%, né? 50% mais R$ 1. Se o reparo for acima disso, né? 50% mais R$ 1, você opta pela substituição. E assim vai, né? É lógico que depende. O Thiago levanta a mão. Sim, Thiago? Professor, em alguns casos, igual por exemplo, máquina piso-teto. Sim. Às vezes essa regra, porque às vezes custa 50% do valor, porém, o custo de instalação dessa máquina é um pouco mais alto. Então, quando você coloca o custo de instalação, ou seja, o cara vai ter que desinstalar a máquina, fazer limpeza de sistema às vezes, por exemplo, e instalar a outra máquina nova. Então, quando você coloca o custo de instalação da máquina nova, aí isso acaba se tornando ainda um pouquinho mais viável, sabe? Tem cliente que opta muito por isso. Agora Até você mesmo eu fez. falo. Pode E falar. leva em consideração também a vida útil do equipamento, sabe? Porque às vezes tem lugar que usa muito, então assim, com 1 ano, 2 anos, a máquina já começa a dar problema. E Você fez. aí eu sempre levo em consideração também isso. Eu não sei se é assim 100% certo, mas tem dado muito certo, sabe? Você fez uma consideração boa que é fora da minha vivência, que como a gente trabalha com contrato, o nosso cliente ele já tem isso dentro do escopo dele, né? Então ele não paga a mais ou a menos para instalar. E aí realmente, agora que você falou, eu não tinha pensado pelo outro lado. Então, quando você for considerar o custo de aquisição, você vai ter que somar o custo da máquina mais o custo do serviço. Bem lembrado, bem colocado pelo Thiago aí. Obrigado, Thiago. Realmente, para quem acho que a maioria de vocês, né, não vai trabalhar com contratos assim de longa duração, vai ser com atendimentos esporádicos. Então, na hora de fazer a conta, é o custo da peça, né, do sobressalente sobre, né? Então, é o custo da peça que vai estar em cima e o que vai estar dividindo é o custo total, né, para uma reposição, que vai ser o custo do equipamento mais o custo do serviço, né, da mão de obra. Bem lembrado, hein, Thiago? Show de bola, hein? No nosso caso, tem uma diferença muito, muito grande, porque o que acontece? Dentro, por exemplo, órgão público mesmo, quando você faz contrato de licitação, alguma coisa do tipo, Aham. você tem ali tudo isso incluso. Até para a gente é uma dificuldade muito grande, porque, tipo assim, você tem que ser muito assertivo na elaboração do contrato para não errar, porque envolve peça, envolve mão de obra, envolve tudo, né? Exato. Já assim, no mercado mais grosso, a grosso modo, tipo... No privado, assim, né? No isso, na privado. privada. A gente faz o contrato e normalmente ele é o seguinte, você faz um contrato para fazer as manutenção, ou seja, uma visita preventiva, só que você ainda cobra o serviço que vai ser executado no local. Por exemplo, você vai lá para trocar um capacitor, de qualquer forma você cobra para fazer a troca desse capacitor, A por exemplo. corretiva, né? Corretiva. Todo Exato. serviço corretivo você faz essa troca. Então é meio complicadinho. Agora, o que eu levo em consideração muito é o seguinte, é a quantidade de retorno que a máquina dá, sabe? Se num Aham. curto prazo de tempo ela tá dando muito problema, mesmo que às vezes ela seja uma máquina nova, aí você também já vê a viabilidade de substituir. Bem colocado. Eu vou dar um caso aqui, não que eu queira falar bem ou falar mal, mas a gente está com uma recorrência muito grande. E aí, por exemplo, uma máquina é um inverter da Philco. Eles estão dando muito problema na placa eletrônica. A gente vê, tá vindo, saindo uma crise dos semicondutores, né? Só que, infelizmente, num azar muito grande, já tive azar com. A gente fala azar, mas já teve problema de fabricante com Hitachi também, que tinha um lote de condensadora que dava muito problema de vazamento em central. Então, assim, tem horas que você pega também os problemas de lotes, né? E aí não tem como você escapar. Igual nesse caso aqui, a gente está com os Philcos e tem que trocar a placa eletrônica mesmo, porque não é só questão de tempo, vai estragar de todo mundo. Então tem alguns pontos assim específicos também, né? Mas bem colocado, Thiago. E realmente é uma corretiva, né? Porque vai trocar um capacitor e muda, né? Para a gente trata como corretiva também. É lógico que o custo da peça muda, mas o serviço, né? A gente
É lógico que a gente não cobra, né? Mas se fosse cobrar, você vai por nível de complexidade, né? Corretiva 1, nível 1, corretiva nível 2, e assim vai. Esse E problema de tem a placa não é o questão problema também do o seguinte, Robertão? né? Falou os dois juntos. Foi mal, desculpa. Ah, tranquilo. É que eu tava falando aqui, o negócio de placa queimando lá, o problema não é o do Robertão, o Roberto não tá queimando essas placas, não, professor? Não, esse não é não. Esse é muito específico, Wellington. É do Não. fabricante mesmo. Só acontece com ele o mesmo modelo, o mesmo fabricante. Então é assim, já rastreamos e quando tiver a máquina desse lote aí, a gente está correndo um risco. Wilton, vi que você levantou a mão, mas só deixar o Thiago terminar, que ele tava falando, você deu a vez. Thiago, Então, assim, é até interessante essa conversa, porque chega num ponto bacana que a gente tem, assim, pelo menos o que eu tenho de percepção no mercado. sim, Apesar de nível de complexidade, se a gente for levar a ferro e fogo essa questão só por conta de complexidade, você não ganha dinheiro e você não consegue ter nenhum tipo de evolução. Porque, por exemplo, como que você vai conseguir comprar ferramenta, manter material, auxiliar, carro funcionando, que é, por exemplo, a manutenção mais cara que tem para as empresas de ar-condicionado é a dos automóveis, né? Porque tem um custo de manutenção muito hum, elevado. Porque como roda isso, muito, gasta muito. Então, apesar de ser um capacitor, não tem como você cobrar muito barato na troca de um capacitor. Às vezes o cliente ele acha ruim de você cobrar um valor mais alto, mesmo sendo uma troca de capacitor, mas você tem um custo muito elevado. Só de você, que a gente fala também em economia, que você até já falou muito sobre isso, que é custo de oportunidade, que é o tempo que você abre mão para estar executando uma atividade. E esse tempo ele é dinheiro, ele é custo, ele tem um valor alto. Então, se você faz um serviço aqui, por exemplo, uma troca de capacitor, você está abrindo mão, por exemplo, de fazer um outro serviço que às vezes pode ser mais rentável. E aí é exatamente. questão de prioridade. E aí, por exemplo, instalação de ar-condicionado, eu sempre falo, instalação de ar-condicionado, na minha visão, ela não dá muito dinheiro, porque você leva muito tempo para executar um serviço de instalação, dependendo do tipo de serviço, né? Exato, você falou bem. Eu toquei nesse ponto da complexidade, Thiago, porque na pequena experiência que a gente teve, o cliente sempre quer saber o preço antes de fazer, entendeu? Então chega a hora lá que você vai, por exemplo, você acha que é uma coisa e o cara quer que você dê um orçamento, tipo, ele tá fazendo pesquisa, né? Aí ele fala, manutenção, complexidade X, quais são, tal, 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 tal. Se for isso, o valor é tal, mais o valor da peça, né? Se for, por exemplo, outras, né? Tal, 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 a gente cobra em base isso, mais o valor da peça. Mas foi uma ideia que a gente teve para não passar um valor muito baixo, né? Quando tiver um serviço muito complicado e não tomar uma ré, né? Por exemplo, se tiver que fazer uma correção no vazamento, dependendo da instalação do cara, você pode passar dia caçando que demora para achar, né? Tubulação embutida na parede. Então, foi uma ideia, mas eu não sei como que... Até foi legal tocar nesse ponto, não tem nenhuma matéria disso, né? É bom que a gente troca figurinha. Você falou do seguinte, você chega lá para resolver e depois você passa o preço? Não, assim, nem tanto de chegar lá e passar o preço. Obviamente que normalmente, dependendo do que a pessoa já te relata, você já tem mais ou menos uma noção. Mas o que eu Aham, levo em consideração, o que mais tempo de urgência, por exemplo, às vezes quando a pessoa ela tá, igual, por exemplo, a pessoa me ligou hoje, ela queria que eu fosse lá hoje, eu já não conseguia. Só que às vezes quando você tem tempo, mesmo cobrando um pouco mais caro, essa pessoa ela consegue, ela tá mais disposta a pagar um valor mais alto para você resolver um problema dela de imediato. Ela não está muito preocupada com o valor. sim. Então, assim, cara, é quase aquela história o seguinte, né? Você olha para a cara do peão e você não, esse cara aqui eu vou cobrar tanto. Eu queria saber se tinha uma calculadora igual o Uber, né? Que o Uber que é mais ou menos assim, né? Sente a demanda do cara, se tem muita gente querendo, o preço sobe. Se não tem ninguém querendo, o preço abaixa. Eu falo, como que se calcula isso, Thiago? Você tem uma fórmula que quiser compartilhar com a gente aí, eu ia ficar feliz de saber dela, hein? Não tem não. Isso aí eu acho que é a coisa mais difícil do mundo. Agora, É um feeling, né? a gente vai mais pelo que pela demanda que você está vendo. Quando você vê que tem uma quantidade maior de chamada, igual, por exemplo, essa semana. Só de surgir o calor, você já começa a pipocar de serviço, né? Você Aham. vê, até semana que vem já tá tudo lotado de serviço. Não tem como.
fazer muito encaixe. Aí você deixa um espaçozinho ou outro, aquelas coisas que você vê que dá para fazer, e cobra um preço um pouco mais caro. E vou aproveitar e te fazer outra pergunta. E você tinha facilidade para fazer isso quando você começou? Ou você faz isso com naturalidade agora que você já tem um tempo de caminhada já? E era outro ponto que eu ia tocar, porque o que acontece? Para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma demanda razoável, você não pode depender demais assim de uma mão de obra. Isso eu acho que quem consegue fazer muito é a empresa, porque como a empresa tem contrato que mantém a empresa, independente dos serviços ou não, você consegue fazer esse custo. Isso eu falo para serviço mais esporádico, né? Agora, dentro do contrato, não tem como você fazer muito essa variação, porque senão você acaba, digamos assim, você embaralha as informações que seu cliente tem para tomada de decisão. E aí complica. Mas em Entendi, serviço esporádico dá. entendi. É isso aí, é questão de cobrança, né? Questão de quanto custa, realmente é um assunto que ainda o pessoal deve, não sei quem, se todo mundo é novo ou todo mundo é antigo, mas dar orçamento é uma coisa que ainda causa um embaralhamento, né? Você tem que tomar uma decisão, aí você fica naquele é muito caro, não vai pegar, ou tá muito barato e tá de graça, eu não vou ganhar nada. Então foi bom a gente ter conversado sobre isso, Thiago. Valeu demais aí, hein? Creio que para os demais aí, se tivesse com dúvidas quanto a isso, o Thiago aí deu umas esclarecidas do dia a dia na prática, né? E só passar pro Wilton aqui, que estava com a mão levantada, ele tá aguardando um tempão já. Tomara que ele não tenha esquecido. Não, professor, pode tocar, já passou. Já passou? O Thiago respondeu para você? Com certeza. Show de bola, então. Então vamos seguir. Legal, valeu demais, Thiago. Então, seguindo Valeu. na, show de bola. Na manutenção aqui, né? Então, o sistema de ar-condicionado não visa somente a higienização, aqui trazendo duto, né? Duto é uma complicação também. Até tocou aqui, eu só vou ler e depois a gente volta no assunto do duto. Então, é uma atividade ampla, né? Que pode ser dividida em 3 zonas. Então, a fonte primária, né? Casa de máquina e o condicionador. É a zona onde, devido às suas características, existe constante presença de água, contribui para acelerar a proliferação de micro-organismos, né? Fungos, bactérias e algas. Esse ponto é o foco de contaminação biológica e muitas vezes química do sistema. Fontes secundárias, né, são consideradas como fontes secundárias de contaminação do sistema os dutos de ar, né, um local onde o ar está com umidade relativa próxima do ponto de saturação e é gravado pelo acúmulo de pó no seu interior, criando um meio propício para a proliferação de novos focos de micro-organismos, geralmente fungos e bactérias, e a fonte terciária, né, contaminação do sistema do ambiente condicionado à retroalimentação de alimentos básicos necessários para a contaminação das fontes primárias e secundárias do sistema, uma vez que será liberado nesse local fibra de celulose, toner, fotocopiador. Então é o seguinte, primeiro é a casa de máquina, né? Então foi um duto aí, realmente sistema de dutado é onde entra a análise da qualidade do ar. A análise de qualidade do ar entra em tudo, né? Em todos os ambientes. Tem a regra lá, conforme a lei, né? 13.589, que traz o documento da resolução 9 da Anvisa, e diz lá qual é o nível que é aceitável, quantos pontos de coleta você tem que fazer e quais empresas qual que é o meio para se credenciar, né, para fazer esse teste. Então lá tem isso, mas fonte primária, casa de máquinas, geralmente tem quem trabalha com máquinas maiores, né? Casa de máquina o pessoal deixa com lixo, o pessoal quer guardar escada lá dentro, quer guardar móvel velho lá dentro, e isso contamina, né? Outra coisa é a serpentina do nosso equipamento também, que é uma fonte primária, né, para proliferação. Wellington, está com a mão levantada? Uma pergunta. Sim, Eu fiz uma visita a um paciente, um cunhado meu que estava internado lá no Einstein, naquele edifício Orion, lá na Portugal, sim. lá onde ele estava internado, eu vi uns dutos lá, né? Certamente é da ventilação. Esse duto não é contra as regras de questão de hospitalar? Na verdade, o hospitalar ele é mais feito por duto porque ainda você tem que controlar a pressão. E depende da sala, é pressão positiva, pressão negativa. Isso aí, não lembro se a gente já teve aula ou se vai ter, se for o pessoal da frente. Toda vez eu confundo, porque são várias turmas, né? Acaba que muitas vezes já deu uma aula, mas a gente falou sobre pressão positiva e pressão negativa. No workshop também a gente falou. Não lembro quem participou, que teve workshop, a gente falou sobre isso. Mas é só com duto, porque as máquinas são grandes, Wellington.
Então, o que acontece? Você tem que garantir renovação de ar, você tem que garantir pressão e a pureza. E por que o duto? Um sistema hospitalar, eles usam, chama de filtro manga. São várias camadas de filtro, é G4, é filtro para... Caraca, me fugiu o nome do filtro, o EPA, filtro EPA, que ele é bastante eficaz. Então, são várias camadas de filtro para entrar um ar com um nível de pureza bastante elevado, porque contaminação hospitalar é algo muito grave, né, para o pessoal. Então, o duto ajuda nisso. E o duto é sempre limpo, pode, quer dizer, se o pessoal não for maluco, né? Porque se for maluco, deixa sujar e o ar com fungo e bactéria vai matar todo mundo que estiver lá dentro. Mas o duto é um meio mais fácil de controlar. E aí você faz a limpeza robotizada, né? Coloca o robozinho lá dentro para ele fazer a limpeza, sopra, né? Com compressor com ar comprimido para tirar toda a impureza, filma, né? Faz análise de qualidade do ar e bota para rodar. Então, o duto. Bom que você já linkou e eu já expliquei como que é, né? Então não é um chiller, não. Lá é chiller. Lá quem fez foi o pessoal da Jaude. Então o chiller vem com a água gelada até o fan coil e o fan coil eles faz a troca, né, ali e joga esse ar condicionado, esse ar já na condição de climatização dentro desses dutos que distribui em todo o ambiente. Isso aí é o Orion, né? O Orion, aham. E lá é bom que eles têm um sistema de, como fala, usa muita gravidade, né, para fazer a distribuição dessa água gelada. Então no topo vai tendo os chillers, né, tem os andares certinho. Uma vez eu li a reportagem quais eram os andares e ele ia alimentando as máquinas dos andares abaixo. Eles usam muita gravidade lá para economizar energia. Mas em ciência cirúrgica é proibido. Centro cirúrgico é duto mesmo. Se você vê um. Deixa eu lembrar aqui. Geralmente é duto. Se você colocar um split, o problema do split é o seguinte: o retorno dele você vai ficar na máquina, entendeu? Então você vai ter que ficar limpando a máquina o tempo inteiro. Agora tem a questão do ar externo, né? Que é a renovação de ar que o duto tem. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande com a limpeza. Mas o ideal é que seja duto, do que Eu o acho que hoje em dia split. nem pode mais não ser duto, né? Eu tô pensando porque o split ele causa mais contaminação. E Eu a acho outra que questão. Ah, não, acho que não é permitido mais. Acho que depois de algumas mudanças de regras aí, parece que é só sistemas que tem esse sistema de filtragem mais filtro EPA. o EPA. Agora que existe, existe, Wellington. Eu já fiz centro cirúrgico com split, porque eu visitei o. Se o nome não me engano, é o Gol. Que é lá perto do Portal Shopping. Se eu não estiver confundindo o nome dos hospitais. O neurológico tem, já fiz manutenção lá pela E empresa. split também, né? Split, mó canseira, nossa, o trem é E o feio de que limpar. fica sujo, então, e sempre se. Assim, o ideal é que seja duto, o Thiago falou bem, Wellington. Mas se tiver split, se for fazer manutenção, vai com luva, vai com. Como fala? Vai com um aparato ali já meio enfermeiro, porque a contaminação é grande, cara. Questão de ar Lá, condicionado. lá eles não aceitam entrar com a roupa, não, do outro lado. Lá você tem que vestir as roupas deles tudinho lá, entendeu? Ah, e não pode. Neurológico ali do lado Neurológico. do Lago das Rosas. Ali. Só bomba lá, a máquina antiga, meu Deus. Então, é bom que tome cuidado, né? Mas o ideal é que seja sistema de filtragem e para controlar a pressão também, Wellington. Por isso que o duto acaba sendo melhor. Sistema com duto. Essas leis que a gente tem hoje aí de controle de ambiente climatizado, elas basicamente surgiram por conta dos hospitais, né? Igual a 3.523 foi por conta da morte do ministro da Saúde lá com a infecção que ele pegou no hospital. Do E daí Sérgio começou Mota? tudo. É, A história que eu ouvi, Thiago, agora eu não sei se é verdade. E já tomando tempo um pouquinho de vocês aí, que a gente faz manutenção lá alguns prédios do Ministério lá em Brasília. Empresa, a filial não, que é a matriz em Brasília, né? Faz. E o pessoal disse que foi o seguinte, não tem muito tempo não, foi 90 e alguma coisa, né? Que ele morreu, foi 2000 alguma coisa, o Sérgio Mota. Eles acho que falaram que 97, não? foi 97, foi algo assim. E nessa época, o pessoal da empresa que eu trabalho fez a
a manutenção dos dutos, nós que tirava tapete de bactéria e fungo dentro do ministério. Então, pelo que eu ouvi, é que o ar estava contaminado lá dentro do ministério mesmo, que eles nunca tinham feito limpeza de duto lá, e que foi um dos pontos, né? Agora, se tem hospitalar também, eu não sabia não. Conta aí. Não, porque parece que é o seguinte, ele foi internado e lá dentro do hospital também já gravou a coisa. Eu não sei, o que a gente vê quando você pesquisa muito sobre as leis, elas falam muito assim, de forma resumida, o que aconteceu e por que a lei foi criada, né? Uhum. E fala que foi porque PT uma infecção, aí, inclusive você pode ver que tem muito hospital que às vezes os caras, o cara pegou uma superbactéria durante uma cirurgia ou alguma coisa do tipo, porque é muito nocivo, o cara fica muito exposto dentro dos hospitais. E a gente descobriu que o ar é um contaminante difícil de ser gerido com a Covid, né? Por que a gente ficava usando máscara aí para todo lado? Assim, e mesmo assim, se fosse analisar friamente, dependendo do sistema que você tem, vou dar um exemplo, eu estou aqui dentro do Senai e aqui só tem cassete, renovação de ar aqui não existe. Então, pode chegar um nível aqui do horário, no fim do dia, que o nível de CO2 está muito alto e fica todo mundo sonolento. Nível de contaminação também, porque não tem a troca de ar, pode ficar assim, um chegar gripado aqui, quase todo mundo ficar. Quantos sistemas a gente tem na cidade desse modo, entendeu? Então é algo realmente agravante, que ainda não é levado a sério, né? Da forma como tem que ser levado. Aí você vai lá na Ásia, todo mundo anda de máscara em local que tem muita gente, o cara tá sempre se cuidando, né? Evitando esses contaminantes, que já entenderam que o ar é um meio de proliferação para bactérias e fungos, e aí cada um vai cuidando da sua saúde do jeito que dá, né? E por isso tem essa lei também, né? Para a gente ter os cuidados nos ambientes climatizados, pelo menos neles, né? Fazer pelo menos um pouco do que é necessário. Mas, Thiago, você falou aí, eu agora vou perguntar lá de novo, porque na empresa o cara que fez a limpeza do duto lá, pelo menos pode ser que não seja lá que ele pegou, né? Mas quem fez a limpeza eu conheço ele ainda, né? Ele presta serviço, ele montou a empresa dele só de limpeza de duto e ele presta serviço pra gente. Então falaram que ele pegou uma doença respiratória, né? Que ele estava com a doença respiratória, foi para o hospital, piorou e morreu. E aí um dos locais que eles falam que é bem provável que ele tenha pego essa doença foi no próprio Ministério lá da Saúde, aqueles prédios enquadradinhos lá, na esplanada, né? Tipo, eu também não sei ao certinho as histórias não, mas porque assim, igual até dei uma pesquisada aqui para ver se achava alguma coisa a mais, sabe? Mas não Uhum. tem muita coisa falando. Eu Fala muito de também, forma genérica mesmo. eu também digitei aqui, mas foi o falecimento dele que, pela legionela, né? Inalação de gotículas de água, que foi. Não, aqui, ó. Vou mostrar para você aí. Realmente a história do cara bateu. Vamos ver se é essa aqui, ó. Bem aqui, ó. 98, no Brasil, faleceu o ministro de Comunicações Sérgio Mota por ter contraído a mesma bactéria, né? Legionela, transmitido pela inalação das gotículas de água, que estava alojado nos dutos de ar-condicionado do seu gabinete em Brasília. Foi isso mesmo. E o pessoal da empresa, né? A empresa é bem velha, que fez a manutenção lá e tirou, foi tapete, não foi só poeira, não. Foi um tapete de bactéria, fungo e tudo mais. Essa parte da história aí, eu tô um pouquinho presente, então. Eu vou na empresa que estava presente na Eu limpeza. falo pra você, estranha a canseira desses dutos, cara. E aqui em Goiânia mesmo, por exemplo, aqui é muito pouco local que faz manutenção desses dutos, viu? Eu já fui na Febrava. Vou aproveitar esse link aqui e falar para vocês. Esse ano, se eu não me engano, tem Febrava. Geralmente em setembro, né? E o estranho, não sei porque eles botam na época do calor, mas tem a feira. Se vocês quiserem se programando aí, colocando as moedas no porquinho, é muito legal ir na feira. Eu já fui e realmente você vê muita coisa nova. E, Thiago, lá tinham duas empresas só fazendo isso e o robô deles era muito. Não alcançava os locais que tem que alcançar, não fazia um batimento legal, né? Para fazer essa poeira subir, o ar, empurrar ela para fora, o ar comprimido.
E esse rapaz que presta serviço pra gente, o robozinho dele era mais top do que os caras que estavam apresentando lá. Não, e esse robozinho é caro pra desgrama. Eu já fiz uma vez eu fiz junto com o pessoal da limpeza de duto. O chato é que você tem um espaço quase confinado, né? Você tem pouco espaço para trabalhar, você fica o tempo inteiro agachado e se embolando com duto, com fiação que tá em cima, com arame que tá segurando o gesso, tem de tudo, né? Então, é um serviço aí que você tem que ter uma paciência grande mesmo, Mais fácil terceirizar mesmo. né? E ter o cara especializado, né? Especialização. Aí o cara só tem trabalho de madrugada e final de semana, geralmente. Só o horário que ninguém quer. Além disso, ó, seguindo aqui, tem a manutenção do sistema de ar-condicionado. Não, não pode, não deve ser negligenciada. Quanto ao aspecto térmico do sistema, os responsáveis pela área de manutenção devem observar cuidadosamente as variáveis de controle de modo a garantir a completa aderência da operação com o projeto original. Só uma pausa aqui, Wellington. Eu não nem te dei a oportunidade de dar o feedback, né? Se eu respondi sua pergunta aquela hora. Ok, respondeu. Mas agora também surgiu uma dúvida também aqui. Há contaminação quem faz limpeza de duto, né? Você fala E, quem. Não, é, pode ir lá, termina. não, pessoal, há no caso, o pessoal, a contaminação com o pessoal que faz limpeza de duto, né? Mas e os refrigeristas que vão em casa de um cliente que tem uma certa doença, vai na casa de outro cliente, vai em outro, um tem uma certa doença que pode ser contagiosa, vai lá e limpa o ar-condicionado, e a serpentina também não pode ser também, Pode. não ter um transmissor também, porque a pessoa vai lá, chega lá com um compressor e joga a poeira para cima lá, né? Às vezes não tem nem a precaução de colocar uma máscara, o óculos, né? E também isso é um risco também, né? Exatamente. Você entrou numa seara legal que, infelizmente, não é da nossa cultura usar IPI. Eu falo por mim, vivência de indústria, já tive lá na indústria que os caras eram rígidos. Hoje, lá na empresa, que a gente não consegue ser rígido do jeito que tem que ser, o pessoal negligencia o uso do IPI. E eu falei no centro cirúrgico porque, assim, pelo menos uma hora, né, que o risco é elevadíssimo, gigantesco para você usar. Mas o ideal é que seja todo momento, Wellington. Porque realmente ali, né, na serpentina, hoje em dia tem as serpentinas aí que tenta fazer a limpeza, né, do nível de bactéria e tudo mais, mas infelizmente você tem um nível de contaminação elevado, porque o ar leva, né? Ele vai fazer esse trabalho e depois jogar fora. Então ali pode ficar retido. Aí você vai lá lavar, você encosta a mão no na serpentina e depois você vai lá e coloca no narizão, coloca na boca, pega no alimento para comer e já é o suficiente para você adoecer. Tem que tomar esse cuidado mesmo. Foi bem tocado nesse assunto aí, Wellington. Ok. Certo? Show. Então, a gente falou o aspecto térmico, o responsável pela área de manutenção deve observar cuidadosamente as variáveis de controle, de modo a garantir a completa aderência da operação com o projeto original, que aí é pressão e temperatura, né? São de base. Aí entra corrente, entra tensão, mas os principais, né? A gente sempre temperatura e pressão aí para os sistemas estarem ok, para garantir a boa manutenção, né? Então, é muito importante ter em mente, durante a elaboração do plano de manutenção, quais as variáveis a serem mantidas para garantir o perfeito funcionamento dos sistemas. É comum encontrar planos de manutenção que analisam e controlam variáveis de menor importância, gerando, né, relação custo-benefício inadequada. O segundo, então, quanto, né, por políticas internas das empresas, não são necessárias medidas de contenção de despesas. Não resta ao departamento de manutenção outra alternativa senão abandonar esses planos onerosos. Então, quando bem elaborado e conduzido um plano de manutenção preventiva, visa prolongar a vida útil do equipamento, diminuir o desgaste, né, desgaste mecânico de peças e, né, reduzir o consumo de energia elétrica, aumentar a confiabilidade operacional do sistema. Então, o ponto de equilíbrio do plano, né, de manutenção é definido pelo valor de instalação do sistema e pela confiabilidade operacional. E tudo isso vai refletir na sua disponibilidade, né? Quanto tempo ele está disponível. E agora era o
a deixa para o PMOC, mas deixa eu só consultar aqui o nosso cronograma para ver se quantas aulas a gente tem para eu trazer esse cronograma com bastante calma para vocês e a gente analisar ponta a ponta dele, que hoje já vai ficar um pouquinho apertado. A gente vai ter aula semana que vem. Como estava fora do planejamento, então semana que vem a gente fala só de PMOC. Pode ser? Bom demais. Ok, Então, professor. aí vamos trazer o PMOC mesmo. Eu tenho tá até com ele aberto aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? A gente não vai entrar na seara dele agora. Tô falando que eu tô com ele aberto e cadê o bendito aqui? Salvou em alguma pasta que eu não sei. Falei, tá aqui e não tá. Então eu trago na semana que vem também, né? Não vai dar tempo de eu encontrar aqui. Eu continuo desse slide para a gente falar de PMOC mesmo. Como que constrói, o que é importante nele, definição de periodicidade, o que a lei traz para a gente que é obrigatório, que a gente não pode mudar, e o que a gente pode ir mudando conforme o nosso feeling, né? Igual o Thiago trouxe para a gente a informação lá da formulação de preço, também para a gente definir qual ação é importante e qual ação não traz resultado expressivo que a gente pode jogar, por exemplo, em vez de ser trimestral, jogar semestral, em vez de ser semestral, ser anual. Combinado? Aula que vem, PMOC na veia. Isso é bom. Então, todo mundo aí se segura no carnaval que na quinta nós vamos estar junto aqui, tá bom? Professor, Sim. eu só rapaz, lembrei de um negócio, eu queria até ter falado aquela hora, você falando da formação de preço, me veio na cabeça, eu lembrei de novo. Eu conheci um cara uma vez, você sabe o que ele fazia? Ele tinha uma regra com ele mesmo, que ele saía, qualquer serviço que ele fazia, ele tinha que ganhar R$ 400 no dia, essa era a meta dele. Trabalhava só ele sozinho. Qualquer serviço que ele pegava, uma instalação no ar-condicionado, um troca no capacitor, ou um serviço que aparecia, ele cobrava R$ 400 para ganhar R$ 400 livre. Se ele fizesse esse serviço, ele pegava e ia embora para casa e ficava assim mesmo. E aí você podia oferecer 800 no outro que ele não saía de casa. Não saía de jeito nenhum. Pô, bicho, por que os caras da refrigeração é desse jeito, velho? Isso que eu queria entender. Aí, ó, quem perguntou no começo sobre ficar rico, tá aí por que não tá ficando rico, ó. Ó, o Thiago. Segundo ele conseguia atingir a meta dele, mas, cara, eu acho meio loucura, hein? Não, mas se ele ganhou 400, vamos dizer, você fez um serviço 10 horas da manhã, você ganhou 400. Pô, vambora que o dia tá bom, a maré tá boa, vamos seguir, né? Aí ele bateu 410 horas da manhã, ele vai embora. A não ser que ele vá todo dia, né? Sábado, domingo, segunda, terça, aí eu concordo que ele já atingiu a meta, ele vai descansar, porque senão ele não descansa nenhum dia. Mas se não, o pessoal da refeição, que a maré tá ficando boa, os caras vão descansar. Aí tem peixe querendo pular na rede e não tem rede para pegar esses peixes, moço. Mas tem esses grupos de refrigerantes que você vê cada coisa, cada história. Você acredita que eu e o Cristiano tava conversando? Cristiano tá de prova, né, Cristiano? A gente tava falando disso antes de começar a web, né? Tava falando sobre isso daí. Exatamente, Thiago. Mas é bom que pelo menos ele tá conseguindo esse 400 para ele tá bom, né? Depende muito do nível É da, aquilo, se da todo mundo cabeça. pensasse igual, não existia diferença, né? O mundo ia ser chatão, né? Se todo mundo pensasse igual, ia ser uma chatice do caramba isso aqui. Então a meta é o seguinte: fazer R$ 1.000 dia. Ah, gostei, essa meta é boa. Se você fizer R$ 1.000 dia limpo, vamos dizer que você trabalha só 20 ou 22, que são os dias úteis. Pô, tá uma renda legal, né? 22 mil, dá pra fazer umas graças, ainda não? Já dá pra comprar umas cabeças de gado já. Depende do dia, né? Porque tem dia que você faz até mais, mas tem dia que você não faz nada também, né? Relativo, né? Você vai E gateiro? Hoje mesmo eu fiz 700 livre. Tá ruim? Tá bom, né? R$ 700 o dia? Tá excelente, pô. O dia tá pouco, né? Sim, Sozinho Não, tá ainda, bom. sem ajudante, sem nada, só com a cara e a coragem. Tá bom demais, rapaz. Se você fizer isso, é igual você disse, né? Todo dia, mas se seguisse essa média, você tá com a renda de 14 mil. É uma renda legal também, né? Com certeza. Melhor que CLT.
O CLT, eu acho que o Aí, que o pessoal mais sente é bater o ponto, né? Eu acho que hoje em dia esse negócio de bater o ponto é o. Não sei se o Roberto aí ia fazer a réplica dele, né? Mas é o que o pessoal mais sente é bater ponto, né? Não ter a liberdade de fazer o que quer, a hora que quer. É o que eu tô indignado. Aí você trabalha para bater ponto no horário certinho, aguentar exceção de saco de chefe. Tudo que você faz não tá bom e ainda ganhar pouco. Você tá precisando de um gestor novo, Roberto, para resolver seu problema lá. O gestor lá troca direto, professor. Não adianta não. Tá adiantando, não? Ixi, Maria. Aí não tem como te dar outro conselho, não, porque o que eu ia te dar não ia ser os mais agradáveis. Quando você começa a montar serviço para o chefe, eles trocam de chefe, aí você tem que começar tudo de novo, a batalha. Professor, Sim. vocês estão falando aí de essa questão de pegar uma por dia, no caso a meta por dia. Vocês estão falando de expectativa, né? Não é realidade, não, né? Acontece. Você Vou te falou dar a um. mesma coisa que eu tava pensando aqui. Mas aí pô, eu vou te dar um exemplo. É lógico que não existe, que não tem mercado aqui. Mas se é um cara que resolve problema de chiller, tem cara que numa visita de chiller aí ganha uma grana pesadíssima. Porque aí é muita gente impactada pela máquina. E aí ele ganha por dia, aí chega a ganhar mais de R$ 1.000 por dia numa intervenção. Só que aí é um ativo que não tem em todo lugar e não vai quebrar todo dia. E assim vai VRF também, eu sei que os caras cobram caro para resolver, hein? Isso Quer aí é falar, Wilton? verdade. Isso aí é Não é verdade. baratinho, não. Em questão de Chile, é muito dinheiro. Eu tenho um conhecido, né? Ele tá lá na Bahia agora. Tô postando história aqui, o povo desfilando e ele num shopping lá, trabalhando. Só mexe com Chile e VRF. Cara, tem visita dele, que eu já fui ajudar ele, que é 8 mil reais aqui dentro de Goiânia. Só pra você ter uma noção, é muito dinheiro, viu? Quem mexe nessa área é muito pouco, não tem gente qualificada para mexer com Chile aqui. Você vem de É, fora, entendeu? e o que afeta é o seguinte, você vai prejudicar a climatização de um prédio todo igual um shopping ganha quanto por dia? R$ 8.000 é troco de pinga num shopping center. Então, aí que tá, o cliente tem um ativo que cuida de algo que gera muito valor. Numa indústria também vai ser assim. Então, é o que eu tô falando, mas não tem muito, né? Se tivesse um monte, cara, aí esse cara ia estar dando um curso aí na internet, no Arrasta Pra Cima, né? De como ficar milionário arrumando Shira. Agora, Brasília e São Paulo tem demais, viu? E é muito. Brasília tem um bocado, é. Agora, São Paulo, eu conheço só o interior, o mercado, né? O máximo que eu fui foi em Campinas ali. Fazendo curso, já fui lá, já fui passei, já fui na Febrava também, que é lá. Mas o mercado eu não conheço, não. Só conheci Campinas, Ribeirão Preto, essa região. Mas é Professor, muito, né? Sim, professor, você tem noção de quanto que se cobra para trocar um compressor de um VRF? trocar um compressor? Não, todos que a gente deu manutenção não chegamos nessa parte, graças a Deus. Não, né? Não. Nós trocamos dois. E, cara, não sai por menos de 16 mil. Você cobra para fazer o serviço. Tirando É. ali mais ou menos uns 10, 12 mil reais de mão de obra. É exatamente isso. Porque dá um trabalho muito grande, né? Você tem que ter um ferramental aplicado e o nível da manutenção com o Chile, o nível de eletrônica, né, que ele tem, você precisa realmente ser safo aí, e aí você tem um custo agregado maior. Mas é raro pegar, cara. Na vida inteira só foi dois que não pegou até hoje. Esses dois. Mas, Os dois queimaram praticamente junto. mas isso aí ainda está na semente ainda, o VRF, né, no caso. Tem pouco aqui em Goiânia ainda, né? Por exemplo, hoje eu hoje foi na reunião de entrega de projeto no VRF. Até quando cheguei, acho que eu comentei com você que a gente estava fazendo um projeto. E aí ainda está muito novo, né? A gente conversou com o pessoal da nossa sugestão, porque é para órgão público, né? É uma ideia. A gente vai conversando, não tem assim ainda um mercado tão grande. Por isso que você ainda encontrou só dois. Amanhã a gente vai visitar um outro aqui para talvez condenar ou talvez retrofitar ele, né? Mas é isso aí. Não tem jeito não, são pouquíssimos mesmo. Por isso que não aparece toda hora. Certo, senhores? Aqui tá chegando a hora do pessoal encerrar aqui também. Ainda vou ver se renderiza o vídeo para eu subir.
o pessoal que não assistiu, mas hoje nós estamos voltando até como fala? A audiência que a gente tinha antigamente, né? Tá todo mundo vindo. Hoje, as participações aí de vocês foram importantíssimas, né? Trouxe até informações que, no caso, como a minha vivência eu não tinha, vocês completaram, e essa que é a grande graça, né? Um dos grandes objetivos, pelo menos quando eu venho aqui ministrar web aula, é a gente conseguir somar com as experiências que todo mundo tem. Fiquei feliz com a web de hoje, hein? Agradecer vocês, tanto pela presença quanto a participação, e até a nossa próxima web na quinta que vem, sobre PMLC. Então, boa noite. Falou. Valeu, com Deus. Bom descanso aí todo mundo. Valeu, valeu. Para todos aí, bom descanso. Fique com Deus. Tchau.